Eu passei quase um mês no hospital, acreditando que, quando finalmente recebesse alta, reencontraria o único lugar onde meu corpo cansado poderia descansar e minha alma poderia se recompor. Mas, quando cheguei diante do meu portão naquela tarde nublada, percebi imediatamente que algo estava errado. O tapete de bem-vindo, que sempre coloquei com tanto carinho, havia sido substituído por outro. Um marrom sem graça, que eu jamais compraria. E a chave, a minha chave, não abria mais a porta. Eu estava fraca, com o braço ainda marcado pelos acessos intravenosos, segurando minha sacola com a mão trêmula. Toquei a campainha, acreditando que talvez meu filho tivesse trocado a fechadura por algum motivo simples. Segurança, talvez. Mas quando a porta abriu, não foi o rosto dele que apareceu. Foi o da sogra da minha nora, de roupão, chinelo, e com a expressão de quem olha para um estorvo. "A senhora?" ela disse, franzindo o nariz. Meu coração afundou. E ali, nos primeiros 5 segundos da minha volta para casa, eu soube. Alguma coisa terrível havia sido feita enquanto eu estava lutando para sobreviver. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. A mulher abriu a porta só o suficiente para colocar metade do corpo para fora, como se impedisse que eu visse o interior da minha casa. "Onde está o meu filho?" perguntei, sentindo minha voz falhar. "Ele está vindo", ela respondeu, seca. "Mas a senhora não pode entrar. Aquilo atravessou meu peito como uma lança." "Como assim não posso entrar? Esta é a minha casa." Ela cruzou os braços impaciente. "Não é mais, não." Meu estômago se revirou. A tontura me atingiu tão forte que precisei me apoiar no batente da porta. O cheiro da casa estava diferente. Cheiro de temperos que eu não usava, de perfume que não era meu, de gente que não me conhecia. E ainda assim, estavam lá dentro, no meu lar, no lugar onde criei meu filho. "Pode, por favor, me deixar entrar?" Pedi, com o resto de dignidade que me sobrava. "Não", ela repetiu, agora mais firme. "Meu genro disse que a senhora não deve passar daquela calçada." Meu genro. Ela se referia ao meu filho, como se ele não fosse mais meu. Meu coração estava tão apertado que doía respirar. Então, ouvi passos atrás da porta. Meu filho surgiu, com aquela expressão de cansaço fingido que ele sempre usava quando queria evitar responsabilidade. "Mãe", ele começou, mas não como um filho que reencontra a mãe após quase perdê-la. "A senhora não pode entrar." "Como assim não posso entrar?" Insisti. "Esta é a casa que seu pai construiu. A casa onde você cresceu." Ele desviou o olhar. "Não é mais. Eu transferi tudo. Enquanto a senhora estava internada, eu passei a casa para os pais da minha esposa. Agora legalmente pertence a eles." O mundo girou. Eu senti minhas pernas fraquejarem, a vista escurecer, mas continuei de pé, por uma força que só uma mãe ferida pode ter. "Você deu minha casa?" sussurrei. Enquanto eu lutava para viver, ele respirou fundo, irritado. "Mãe, não faça drama. A senhora não estava usando. Eles precisavam de um lugar. E, francamente, a senhora não tem condições de morar sozinha depois do hospital." A sogra dele sorriu de canto. Um sorriso de vitória. Foi ali, naquele instante, que percebi que aquela mulher estava por trás de tudo e que minha nora, tinha muito mais influência sobre meu filho do que eu imaginava. "Eu quero entrar", falei, firme. Meu filho ergueu a mão, como quem afasta uma mendiga. "Isso não é mais seu. Não entre." A dor que senti naquele momento não foi física nem emocional, foi ancestral. Como se todas as versões de mim, de todas as idades, fossem empurradas para fora daquela porta ao mesmo tempo. Eu, que trabalhei em 3 empregos para colocá-lo na faculdade. Eu, que vendi minhas joias para pagar o casamento dele. Eu, que passei noites em claro, com febre, cuidando dele quando criança. Eu, que enterrei o pai dele sozinha e ainda assim segui adiante. Eu agora era tratada como um estorvo, por aquele que mais deveria me amar. Engoli um soluço, recuei 2 passos e senti as lágrimas ameaçarem cair. Mas não deixei.
não na frente daqueles olhos que me olhavam com desprezo. Não se preocupe, eu disse, com a voz baixa, porém firme. 1 semana. É só o que eu preciso. Meu filho franziu a testa. 1 semana para quê? Eu sorri. Um sorriso que até eu mesma estranhei. Um sorriso frio. Um sorriso que não vinha da dor, mas do que nascia dentro dela. Para te mostrar o que acontece quando alguém tenta tirar de mim aquilo que eu construí a vida inteira. Eles riram. Todos riram. Menos eu. Porque naquele momento, sem que eles percebessem, algo em mim despertou. E 1 semana depois, o que eu fiz deixou todos sem palavras. Caminhei pela calçada com passos curtos, tentando afastar de mim a imagem do meu filho, impedindo minha entrada na casa, que um dia foi o coração da nossa família. A cada passo, eu sentia como se uma corda invisível estivesse sendo puxada dentro do meu peito, arrancando lembranças que eu não queria reviver. Lembranças boas demais para combinarem com a realidade cruel que eu acabara de enfrentar. Enquanto caminhava sem destino, a cena da porta se repetia na minha cabeça como um filme quebrado. A mão dele levantada para me impedir, a sogra da nora sorrindo com arrogância, a frase que cortou minha alma. Não é mais seu. Quando foi que meu filho deixou de ser meu? Quando foi que os olhos dele deixaram de me reconhecer? Quando foi que parei de existir para ele? Eu não tinha essas respostas, mas tinha memórias. E eram elas que começavam a gritar dentro de mim enquanto o sol se punha. A primeira lembrança que veio foi a mais antiga. Eu segurando aquele menino nos braços, recém-nascido, com o lençol azul claro que eu mesma bordei. Eu me lembro de ter dito baixinho: "Você é meu motivo, meu futuro. Eu vou te dar o melhor que eu puder." E cumpri cada palavra, mesmo quando o mundo fez questão de dificultar. Perdi meu marido cedo demais. Um acidente estúpido, numa madrugada chuvosa, quando ele voltava do trabalho. Eu tinha 37 anos. Meu filho, apenas 14. Lembro como ele chorou no meu colo naquela noite, soluçando sem ar. Ele disse: "Mãe, eu prometo que vou cuidar da senhora quando crescer. Nunca vou deixar nada de mal acontecer." Como isso se transforma no que aconteceu hoje? A resposta, eu sabia. Estava em alguém que entrou em nossas vidas como quem entra devagar, silenciosamente. E quando percebemos, já está controlando tudo. A nora. Eu me lembro perfeitamente do dia em que ele a trouxe pela primeira vez. Ele parecia nervoso e, ao mesmo tempo, encantado. Ela, por outro lado, entrou na minha casa como se estivesse avaliando cada detalhe. Os móveis, as fotos na parede, os pratos na mesa. Como se estivesse julgando silenciosamente tudo o que eu era. "Prazer, Dona Marta", ela disse com aquele sorriso calculado. "Já ouvi falar muito da senhora. E não foi um elogio, mas eu tentei ser gentil. Tentei realmente. Fiz bolo, preparei café, contei histórias do meu filho quando criança." Ela riu pouco, falou menos ainda. Mas, quando falava, havia sempre uma pontinha de veneno. "Ele me disse que a senhora é, como posso dizer, bem dedicada, né? Meio controladora, talvez." Eu engoli seco na hora. Era a primeira agulhada. Eu não percebi, mas percebo agora. Ela estava testando limites, testando terreno, testando meu amor. Com o passar dos meses, comecei a notar mudanças no meu filho. Ele passou a me visitar menos. Depois, começou a ignorar mensagens. E sempre que eu tentava conversar sobre algo sério, ele desviava. "Mãe, por favor, não complica", dizia ele. "A gente está construindo nossa vida. A senhora precisa entender isso." Eu entendia. Sempre entendi. Mas existia algo além disso. Um gelo nos olhos da nora, uma frieza nas palavras, uma insistência exagerada para que ele se afastasse de coisas antigas. Coisas antigas. Era assim que ela me chamava. O ápice veio quando eles se casaram. Eu banquei tudo. Fiz empréstimo, vendi as poucas joias que minha mãe tinha me deixado, um par de brincos e uma corrente que guardava comigo desde a adolescência. Fiz porque queria ver meu filho feliz. E eu acreditava, precisava acreditar, que felicidade para ele ainda incluía a mim. No dia do casamento, porém, quando perguntei se poderia tirar uma foto com os dois no altar, a nora respondeu: "Agora não, Dona Marta. Vamos deixar as fotos de família."
Primeiro, aquilo doeu. E meu filho não disse nada. Apenas me olhou rápido, como quem passa a mão sobre uma memória antiga e seguiu. Eu aceitei. Sempre aceitei. Porque achava que, se eu continuasse sendo boa, amorosa, paciente, as coisas voltariam ao lugar. Mas o poder destrói quando é dado às mãos erradas. E a família da nora? Ah, aqueles sogros. Desde o início me trataram com condescendência. Olhavam meu jeito simples e diziam que meu filho tinha a mesma sorte de ter encontrado uma família tão estruturada. Falavam da minha casa como se fosse pequena demais, velha demais, simples demais. Imaginam como se sentiria uma mulher que dedicou a vida inteira a transformar aquela casa num lar? Enquanto caminhava naquela tarde, revivendo tudo isso, percebi que a história não começou na porta onde fui barrada. Começou muito antes. Começou nas pequenas concessões que fiz, nas ofensas que engoli, nos sinais que ignorei. E então lembrei do dia em que fui internada. Eu cheguei ao hospital desacordada, levada às pressas por um vizinho que me encontrou caída no quintal. Problema renal grave, disseram. Ficaria internada por longos dias. Meu filho apareceu no hospital no 3º dia. A nora, no 5º. Os sogros, nunca. Eu estava vulnerável, inconsciente em alguns momentos, assustada. E foi nesse período que, sem minha assinatura, sem minha presença, sem meu consentimento, minha casa mudou de dono. Quando finalmente tive alta, recebi uma mensagem do meu filho. Mãe, a senhora pode ficar um tempo com a tia Silvia até se recuperar. Depois conversamos. Conversar nunca aconteceu, porque quando tentei entrar na minha própria casa, fui barrada. Mas ali, caminhando até um ponto de ônibus sem saber para onde ir, uma frase começou a se formar dentro de mim. Uma frase que queimava como brasa. 1 semana. Eu disse aquilo para eles quase sem pensar. Mas agora entendi. Eu não era a mulher fraca que eles pensavam. Eu não era a mãe descartável que imaginaram. Eu não era o passado que a nora queria apagar. Eu era dona da minha história. E eles cometeram um erro fatal. Eles mexeram com uma mulher que já não tinha mais nada a perder. E quando uma mulher perde tudo, ela se torna capaz de coisas que ninguém imagina. Aquela semana seria decisiva. E mesmo sem saber ainda como, eu já sentia dentro de mim um fio de força que não sentia há muito tempo. Eu não iria implorar. Eu não iria chorar. Eu não iria bater na porta deles de novo. Eu iria recuperar o que era meu. E quando terminasse, ninguém, absolutamente ninguém, iria esquecer o que eu fiz. Eu passei a primeira noite na casa da minha irmã, deitada em um colchão fino no chão, sentindo o corpo mais pesado do que quando estava no hospital. A dor física ainda latejava, mas era insignificante perto da dor que vivia dentro de mim. Toda vez que fechava os olhos, eu via a porta da minha casa se fechando na minha cara. Via meu filho erguendo a mão como quem desmonta uma ponte. Via aquela mulher, a sogra da minha nora, olhando para mim como se eu fosse um animal perdido. Mas o que mais doía era o silêncio do meu filho, a tranquilidade dele. Como se expulsar a própria mãe de casa fosse um ato cotidiano, uma decisão simples. Na manhã seguinte, tomei coragem para voltar à rua da minha casa. Não bati na porta. Não queria confronto. Eu só queria olhar de longe. Só queria entender se tudo o que vivi no dia anterior não tinha sido um pesadelo. Mas, quando virei a esquina, a primeira coisa que vi foi o carro da sogra da nora estacionado na minha garagem. O portão estava aberto e havia gente carregando caixas para dentro. Parei no meio da rua, sem ar. Eles estavam se mudando, instalando-se, ocupando cada canto do lugar onde construí minha história. Era como assistir a minha vida ser arrancada de mim, peça por peça. Me aproximei devagar, com o coração acelerado. O sogro da minha nora estava no quintal, supervisionando tudo como se fosse dono do terreno desde sempre. Ele era daqueles homens que falam alto, andam com a barriga estufada e acreditam que a autoridade se mede pelo volume da voz. Bom dia, falei, tentando manter a dignidade. Ele nem respondeu. Apenas olhou para mim por um segundo, um olhar que já dizia tudo. Você não pertence mais aqui. E então virou as costas. Era como se eu fosse invisível. A sogra apareceu perto da porta, segurando um vaso grande.
O vaso que eu mesma havia pintado anos atrás, quando ainda sonhava em transformar a área da frente num pequeno jardim colorido. Ela segurava o vaso como se fosse lixo. "Esse aqui a gente joga fora?" perguntou ela ao marido. Minha respiração travou. "Não, por favor", exclamei, dando um passo à frente. "Esse vaso era meu. Eu pintei à mão. É a única peça que sobrou da minha mãe." A mulher me olhou com um tédio profundo. "Ah, Marta, pelo amor de Deus, a senhora ainda está aqui?" Meu nome na boca dela soou como uma ofensa. "Esse vaso me pertence", repeti, tentando manter a calma. "Por favor, apenas me entregue. Eu levo embora. Não quero incomodar vocês." Ela riu. Um riso curto, de deboche. "Pertencia, querida. Agora tudo isso aqui é nosso." O sogro completou. "E não queremos tralha velha enfeiando a casa. Se quiser, pegue no lixo quando jogarmos." Eu me senti pequena, tão pequena. Antes que pudesse responder, minha nora apareceu na porta, com um sorriso que me deu calafrios. Era um sorriso vitorioso, como se ela tivesse vencido alguma batalha silenciosa. "Ah, Marta, você por aqui de novo?" disse ela, cruzando os braços. "Já falei com o seu filho. A senhora não pode ficar rondando a casa. Isso está atrapalhando a mudança." Atrapalhando. Eu atrapalhando. Na minha própria casa. "Eu só quero o meu vaso", repeti, sentindo as lágrimas ameaçarem. Ela deu de ombros. "Então venha pegar, mas não entre." Virou-se para os sogros. "Coloquem na calçada." E assim fizeram. Pegaram o vaso, com brutalidade, e largaram no chão da rua, como se fosse um objeto sem valor, como se minha história não valesse nada. Eu me agachei para pegar o vaso com as mãos trêmulas. A borda estava trincada. O desenho de flores azuis que pintei estava arranhado. Aquilo, que para eles era um objeto sem importância, para mim era uma lembrança viva da minha mãe, que morreu antes de conhecer o neto. Enquanto eu segurava o vaso contra o peito, ouvi o som da porta sendo trancada atrás de mim. Eles voltaram para dentro da casa que, até poucos dias antes, ainda tinha cheiro do meu café, dos meus domingos, do meu marido. Senti uma onda de desespero subir pelo corpo. Eu precisava respirar. Precisava de respostas. Precisava entender como isso tinha acontecido. Voltei para a calçada. Sentei-me no meio-fio. E chorei pela primeira vez desde o hospital. Não chorei pela casa, nem pelo vaso, nem pelos sogros insolentes. Chorei pelo meu filho, pelo menino que prometeu cuidar de mim, pelo homem que agora me tratava como um peso morto. Depois de alguns minutos, ouvi passos lentos se aproximando. Quando levantei a cabeça, vi Dona Eulália, minha vizinha mais antiga, que mora na rua há mais de 40 anos. Ela me olhou com empatia, mas também com culpa. "Marta", ela disse baixinho, "eu queria ter te procurado antes. Eu vi coisas." Meu coração acelerou. "Coisas? Que coisas?" Ela se sentou ao meu lado. "No dia em que você foi levada para o hospital, sua nora apareceu aqui no fim da tarde com 2 carros. Um da família dela e outro que eu nunca tinha visto. Eles entraram na sua casa com muita pressa. Ficaram horas lá dentro. Saíram carregando caixas, documentos, uma mala grande. Meu sangue gelou. "Documentos?" sussurrei. "Sim, eu vi sua nora saindo com uma pasta azul. A mesma em que você guardava coisas importantes do seu marido, não era?" Minha visão escureceu. A pasta azul, onde meu marido guardava contratos, escrituras, o testamento e papéis que ele guardava como ouro. A pasta que eu nunca encontrei depois da internação. "A Marta", continuou Dona Eulália, com a voz trêmula. "Eles fizeram isso quando você ainda estava desacordada no hospital. E quando seu filho veio aqui no dia seguinte, ele parecia estranho, frio, como se já tivesse decidido tudo." Eu me levantei devagar, sentindo as pernas bambas. A pasta azul, o testamento, os documentos, tudo tinha sido mexido, manipulado. Roubaram mais do que minha casa, roubaram minha história, meu futuro, minha memória do meu marido. E meu filho, meu próprio filho, ajudou. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Um fio se rompeu. Um limite que eu não sabia que existia se quebrou. Eu não seria mais a mulher que chora na calçada. Eu não seria mais a mãe implorando amor. Eu seria a mulher que levantaria a cabeça,
que buscaria a verdade, que recuperaria tudo, cada pedaço que me tiraram. E para isso, eu precisaria do que meu marido deixou para mim antes de morrer: força, esperteza e a coragem de enfrentar quem quer que fosse, porque agora eu sabia, aquilo que fizeram não foi descuido, foi crime, e eu não ficaria parada assistindo. Voltei para a casa da minha irmã com o vaso trincado nos braços, como se carregasse os últimos pedaços da minha identidade. Cada movimento era uma lembrança dolorosa. Minha casa tomada, meus objetos desprezados, meu filho me olhando como se eu fosse nada. Mas havia algo queimando sob a dor, uma inquietação, uma faísca. Algo em mim dizia que a história não estava apenas errada, estava sendo manipulada. Quando entrei no pequeno quarto que minha irmã havia preparado para mim, deixei o vaso sobre a cômoda e me sentei na cama. A respiração vinha curta. Meu coração parecia inquieto demais para descansar. Foi então que percebi uma sensação estranha, uma necessidade quase instintiva de buscar algo que só eu poderia encontrar: a pasta azul. A pasta que sumiu exatamente no período em que eu estava vulnerável no hospital. Lembrei-me imediatamente das palavras de Dona Eulália. Vi sua nora carregando uma pasta. Acho que era aquela azul. Se isso fosse verdade, e eu não duvidava, então tinham mexido no que meu marido deixou. E meu marido era um homem inteligente, cuidadoso, alguém que jamais permitiria que sua esposa ou seu filho ficassem desamparados. Havia algo ali, algo que eu não sabia. Deitei a mão sobre a cômoda, sentindo a textura áspera da madeira, e fechei os olhos. Se você deixou alguma coisa, meu amor, por favor, me ajude a encontrar. Meu marido sempre dizia que eu era boa para esconder coisas, mas péssima para lembrar onde escondia. Ele, por outro lado, transformava cada esconderijo em um jogo de lógica, e conhecendo ele como conhecia, percebi que precisava pensar como ele. E então me lembrei. Uma semana antes do acidente, ele colocou algo dentro da gaveta falsa do armário do quarto. Ele achava aquilo divertido. Nunca subestime a importância de guardar o que é nosso, ele dizia. Meu coração acelerou. Levantei-me com mais energia do que tinha sentido em semanas. Fui até a cômoda, ajoelhei no chão e puxei a gaveta de baixo do armário. Era uma gaveta comum, à primeira vista, mas, ao tocar o fundo, percebi a diferença. A madeira era mais fina. Ele tinha criado um compartimento. Com cuidado, soltei o fundo falso. Meu corpo inteiro estremeceu quando vi o que estava ali. Uma cópia do testamento. Uma versão assinada, com selo, com cláusulas que eu nunca tinha visto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Peguei-o com mãos trêmulas e levei até a cama. O documento estava intacto, protegido ali durante anos, como se meu marido tivesse previsto que um dia seria necessário. Abri-o devagar. No início, era exatamente como eu lembrava. A casa ficaria comigo. O terreno também. Tudo o que construímos seria meu. Mas havia páginas adicionais. 3 delas. Comecei a ler. A letra do advogado era clara, detalhada. Em caso de falecimento do cônjuge, no caso o marido, a propriedade só poderá ser transferida por decisão conjunta e com assinatura da esposa. Em nenhuma circunstância o filho poderá vender, doar ou transferir a casa sem autorização por escrito da mãe. Meu coração bateu tão forte que senti nos ouvidos. Ali estava, a proteção que meu marido me deixou. A prova de que meu filho e a família da nora tinham cometido algo muito mais grave do que traição. Era ilegal. Era fraudulento. A casa não podia ter sido transferida. A assinatura da autorização que eles apresentaram era falsa. Continuei lendo como se o documento fosse o próprio ar que eu precisava. Em caso de incapacidade temporária da esposa, nenhuma decisão administrativa sobre o imóvel poderá ser tomada sem consulta médica oficial e autorização judicial. Eu estava internada, incapaz, vulnerável. Tudo o que eles fizeram era crime. Minhas mãos tremiam, mas não de fraqueza. Era indignação, era clareza, era raiva. Aquela raiva que nasce quando uma mulher percebe que foi traída, enganada e subestimada. Fechei os olhos e, por um momento, imaginei meu marido ali ao meu lado, sorrindo daquele jeito de canto que ele tinha quando me via descobrindo algo importante.
Você sempre disse que eu precisava confiar mais em mim, murmurei. Agora eu entendo. A porta do quarto se abriu devagar, e minha irmã entrou. Marta, está tudo bem? Você está pálida. Levantei o documento com um sorriso que ela não via há muito tempo. Tudo bem? Respondi, sentindo uma força nova crescer em mim. Está melhor do que nunca. Eu encontrei o testamento, o verdadeiro, o que eles tentaram esconder. Minha irmã se aproximou, surpresa. Isso é uma bomba. É minha salvação. Ela sentou ao meu lado. O que vai fazer agora? Eu respirei fundo. Primeiro vou guardar esse documento onde ninguém pode tocar. Depois, vou investigar a transferência que fizeram. Quero descobrir quem falsificou a minha assinatura. E quero saber qual cartório aceitou esse absurdo. Eles não fizeram isso sozinhos. Alguém ajudou. Minha irmã segurou minha mão. Você não tem medo? Sorri. Um sorriso amargo, mas firme. Tive medo por muito tempo. Medo de perder meu filho. Medo de ficar sozinha. Medo de enfrentar o mundo. Respirei fundo. Agora não tenho mais nada a perder. Ela apertou minha mão com força. E quanto ao seu filho? Desviei o olhar. Pensei no menino que um dia segurou minha mão no enterro do pai. No adolescente que estudava comigo à noite. No homem que, anos depois, replicou toda a frieza da esposa. Senti o coração doer, mas não vacilar. Meu filho fez sua escolha. Antes eu lutaria para trazê-lo de volta. Hoje, só lutarei pelo que é certo. Levantei-me devagar e caminhei até a janela. A tarde estava caindo, trazendo aquele silêncio pesado dos bairros antigos. Ele não sabe ainda, continuei, mas tudo o que fizeram vai desmoronar. E eu serei quem colocará a primeira pedra para cair. Atrás de mim, minha irmã ficou em silêncio, talvez assustada, talvez orgulhosa. Eu não sabia. O que eu sabia era isto. Meu marido deixou um segredo para me proteger, e com esse segredo, eu derrubaria todos, porque agora eu não era mais uma vítima. Eu era uma mulher com provas, com memória e com sede de justiça, e quem tentou me destruir iria se arrepender. Passei o resto daquele dia sentada à mesa da cozinha da minha irmã, com o testamento aberto diante de mim. Eu relia cada linha como se fosse a primeira vez, buscando detalhes que talvez tivessem escapado, tentando entender como meu marido conseguiu prever exatamente o tipo de traição que aconteceria anos depois. A letra do advogado, as cláusulas específicas, os termos legais, tudo era claro demais para deixar dúvidas. Eles não podiam ter transferido minha casa, não podiam ter usado minha assinatura, não podiam ter feito nada daquilo sem minha autorização. E mesmo assim, fizeram. Não era mais uma questão moral, era uma questão criminal. Enquanto girava a xícara de café nas mãos, senti algo estranho. Uma mistura de dor e alívio. Dor por saber que meu filho participou daquilo. Alívio por finalmente ter algo concreto em mãos. Algo que provava que eu não era louca, nem esquecida, nem frágil. Eu fui enganada, mas agora sabia como reagir. Levantei-me e abri a gaveta onde guardava meus documentos pessoais. Minha irmã havia colocado tudo ali enquanto eu estava internada. Procurei meus RGs antigos comprovantes de residência, assinaturas, tudo que pudesse ser usado para comparar com a falsificação. Quando encontrei meu documento assinado 10 anos atrás, senti meu coração falhar. A assinatura falsa, aquela que foi usada para autorizar a transferência da casa, não parecia a minha. Não era nem parecida. Ela parecia desenhada por alguém que me viu assinar uma vez e tentou copiar. E naquele momento, uma lembrança me atravessou com a força de um raio. Eu lembrei da Nora me pedindo para assinar um papel do plano de saúde 2 meses antes. Um papel que eu nunca mais vi. Um papel que ela não deixou eu ler direito. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Aquilo não era só manipulação emocional. Era falsificação. Era golpe. Mas antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Respirei fundo e guardei o testamento com cuidado dentro de uma pasta de plástico. Então peguei minha bolsa e anunciei para minha irmã. Eu vou ao cartório. Agora? Ela perguntou preocupada. Você acabou de sair do hospital? Eu preciso ver a transferência por mim mesma, respondi. Preciso entender
Quem ajudou a falsificar minha assinatura? E preciso ver o documento que apresentaram. Só assim saberei o tamanho da fraude. Cheguei ao cartório com passos lentos, mas determinados. O funcionário da recepção era um rapaz magro, educado, que provavelmente nunca imaginou que atenderia uma mulher de 65 anos com os olhos cheios de fúria contida. Quero ver a documentação da transferência do meu imóvel. Falei com firmeza. Nome da senhora? Eu disse. Ele digitou rapidamente e então franziu a testa. Mas aqui consta que a senhora esteve presente no dia da transferência. Eu estava internada, respondi. Em coma induzido. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Eu vou chamar o supervisor. Quando o homem mais velho apareceu, trazia um ar de autoridade. Ele me conduziu a uma sala particular e trouxe o documento digitalizado. Quando girou a tela para mim, eu vi a assinatura falsificada. Meu estômago embrulhou. Não parecia nem remotamente a minha. Nenhum perito no mundo acharia aquilo verdadeiro. Isso, o supervisor disse, coçando a cabeça. É muito estranho. Claramente não combina com sua assinatura registrada nos nossos sistemas. Então por que aceitaram? Ele suspirou. O documento chegou por intermédio do seu filho. Ele afirmou que a senhora estava impossibilitada de comparecer, mas que havia assinado anteriormente. Disse que era uma situação urgente. Meu sangue gelou. Meu próprio filho. Meu sangue. Meu menino. Ele não só permitiu, ele conduziu o golpe. E quem reconheceu firma? Perguntei. O supervisor hesitou. Foi feito em outro cartório, não neste, mas conseguimos descobrir qual. Ele anotou o endereço num papel e me entregou. Senhora, isso é grave. A senhora precisa denunciar. Eu assenti, embora minha mente estivesse muito longe dali. Ao sair do cartório com o papel nas mãos, ouvi meu nome ser chamado. Dona Marta? Virei-me e vi alguém que eu não esperava. A vizinha dos fundos, Carla, uma mulher sempre gentil, que cuidava da mãe idosa. Ela parecia aflita. Eu estou procurando a senhora há dias, disse ela, aproximando-se. Preciso contar algo. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Carla respirou fundo, como quem se prepara para jogar luz sobre um lugar escuro. Na semana em que a senhora foi internada, teve uma movimentação estranha na sua casa. Eu ouvi gritos, vi caixas sendo retiradas e... Um dia, ouvi sua nora dizendo ao sogro: ela não vai perceber nada. Quando voltar, já estará tudo assinado. Senti meu corpo tremer. Tem mais, ela disse, baixando a voz. No dia seguinte, vi seu filho no quintal falando ao telefone. Ele disse: é só imitar a assinatura dela. Ela nunca vai questionar. Ela confia em mim. O ar sumiu dos meus pulmões. O mundo ficou silencioso. Meu filho, meu menino, falando de mim como se eu fosse uma idiota. Como se minha confiança fosse ferramenta de crime. Como se eu fosse descartável. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse segurar. Carla segurou meu braço com cuidado. Dona Marta, a senhora não merece isso. Eles roubaram tudo da senhora. E ainda riram enquanto faziam. Eu fechei os olhos por um instante, sentindo a dor tomar forma dentro de mim. Não mais como fragilidade, mas como chama. Quando abri os olhos, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Eles cometeram um crime, eu disse com a voz firme. E agora, vão pagar por cada detalhe. Carla assentiu, com um respeito silencioso. Eu segurei a pasta com o testamento contra meu peito. Isso é só o começo, murmurei. Eu não era mais uma mãe traída. Eu estava me tornando algo muito maior. Uma mulher que sabe a verdade. Uma mulher com provas. Uma mulher disposta a expor tudo. E quando terminasse, aqueles que me humilharam entenderiam da pior maneira que nunca deveriam ter mexido com alguém que passou a vida inteira aprendendo a sobreviver. Voltei para a casa da minha irmã com a sensação de que o mundo tinha finalmente dado nome ao que eu estava vivendo. Não era desorganização, não era confusão, não era mal-entendido. Era crime, era fraude, era golpe, era traição, planejada, executada e comemorada pelas pessoas que deviam me proteger. Eu entrei no quarto, sentei-me na beira da cama e respirei fundo. O testamento estava seguro dentro da pasta. O papel com o endereço do cartório cúmplice
estava na minha mão. Mas havia algo que ainda incomodava como uma farpa invisível. Qual era o interesse tão urgente da família da nora? Por que tanto esforço para tomar a minha casa? Por que o desespero deles em me afastar? Eu sabia que a casa tinha valor. Era grande, estruturada, em um bairro bom. Mas aquilo não explicava tudo. Havia algo mais, algo escondido, algo urgente. Foi então que minha irmã bateu na porta. Marta, preciso te mostrar uma coisa. Ela entrou com o celular na mão e me entregou. Olha isso. Era o perfil da sogra da minha nora nas redes sociais. Eu nunca tinha dado atenção àquilo. Mas agora, cada postagem parecia uma peça de um quebra-cabeça que eu não sabia que existia. Apareciam viagens, festas, restaurantes caros, roupas de marca. Tudo muito acima do padrão de vida que eu sabia que eles tinham. Mas o que chamou minha atenção foi uma postagem de 3 meses atrás. Finalmente resolvido. Agora só esperar o pagamento. E no comentário alguém perguntou: deu certo o empréstimo? A sogra respondeu: quase. Estamos conseguindo um novo imóvel como garantia. Meu sangue gelou. Isso não pode ser coincidência, murmurei. Não é, disse minha irmã. Continue rolando. Continuei. Outra postagem, 1 mês antes da minha internação. Quando Deus fecha uma porta, abre outra. Em breve tudo vai se resolver. E um comentário da nora. Se Deus quiser, sogrinha. Vai dar certo sim. Senti meu coração acelerar. Acho que eles estavam tentando um empréstimo, usando sua casa como garantia, minha irmã disse. Mas como a casa não era deles, precisavam te tirar do caminho. Minha respiração ficou pesada. Eles planejaram tudo, respondi. Só precisavam de mim, fora de cena. E eu fiquei, desacordada, vulnerável, indefesa. Enquanto isso, eles agiam. Fiquei alguns segundos em silêncio, absorvendo aquela revelação. Era muito maior do que eu imaginava. E agora fazia sentido o desespero deles em ocupar a casa imediatamente e impedir que eu entrasse. A sogra da nora apareceu no portão com roupas caras, perfumes fortes, compras novas. O sogro? Adorava ostentar. Era o tipo de homem que aumentava o passo quando percebia que alguém o observava, como se tivesse algo a provar. Se estavam endividados, precisavam da minha casa. E rápido. Marta, disse minha irmã sentando-se ao meu lado, você precisa ser cuidadosa. Pessoas desesperadas fazem qualquer coisa. Eu coloquei a mão sobre a dela. Eu fui cuidadosa a vida inteira. E olha onde isso me trouxe. Respirei fundo. Agora é hora de ser inteligente. No dia seguinte, decidi ir ao cartório indicado pelo supervisor. O prédio era simples, antigo, com paredes amareladas. Assim que entrei, uma mulher com um olhar cansado abriu um sorriso automático. Bom dia, posso ajudar? Quero ver o registro da transferência de um imóvel, respondi. Ela pediu meus dados, digitou algumas coisas no sistema e parou. Estranho. Aqui diz que a senhora esteve presente pessoalmente e assinou na frente do tabelião. Meu coração se apertou. Eu estava internada. Tenho documentos do hospital. Ela franziu as sobrancelhas. Então, isso aqui é gravíssimo, chamou o tabelião. Ele veio rápido, um homem sério, com a barba grisalha e olhos atentos. Senhora, isso aqui parece claramente uma falsificação. E pior, registrada em meu cartório. Ele respirou fundo, irritado. O nome do funcionário que autorizou isso nem consta mais no quadro. Saiu há 2 semanas. 2 semanas? Perguntei, sentindo um arrepio. Sim. Pediu demissão de repente. Não era coincidência. Nada disso era coincidência. O tabelião suspirou. Eu posso emitir uma declaração formal de suspeita de fraude. Com sua assinatura verdadeira registrada aqui, o caso se torna imensamente favorável à senhora, legalmente falando. Ele imprimiu o documento e me entregou. Leve isso a um advogado. E depressa. Saí do cartório sentindo o coração pulsar como se estivesse vivo fora do peito. Agora eu tinha o testamento verdadeiro, prova de que a assinatura foi falsificada, declaração do cartório sobre fraude, a fala da vizinha que testemunhou tudo, a motivação financeira evidente dos sogros. Era como montar um quebra-cabeça que de repente se encaixava perfeitamente.
E ao contrário do que eles pensavam, eu não era fraca, nem ingênua, nem facilmente descartável. Quando voltei à rua da minha casa, algo chamou minha atenção. A sogra estava na varanda, chorando. Não era um choro discreto, era um choro de desespero. Ela falava no telefone aos gritos. Como assim o banco não aceitou? Eu preciso dessa garantia. Você prometeu que ia dar certo. Eu entreguei tudo para isso. Eu parei atrás da árvore que ficava próxima ao portão e fiquei ouvindo. Ele vai descobrir, ela gritava. Eles vão tomar tudo da gente. Meu Deus, e agora? E agora? Eu senti um frio atravessar meu corpo. Ela não percebia que eu estava ali, mas pela primeira vez, eu olhei para ela sem medo, porque agora eu sabia. Eles estavam desesperados. Eles estavam falindo. Eles precisavam da minha casa para sobreviver. E se eu tirasse isso deles, era o fim. Enquanto observava a sogra desmoronando, senti algo crescer dentro de mim. Não era ódio, era poder. Eu sorri. Um sorriso pequeno, fechado, que ninguém viu. Era isso. Finalmente fazia sentido. Eles tentaram destruir minha vida para salvar a deles. E agora, eles estavam à beira do colapso. E eu, silenciosamente, segurava a corda. Voltando para a casa da minha irmã, minha decisão estava tomada. Eu não iria correr. Eu não iria implorar. Eu não iria pedir minha casa de volta. Eu iria tomá-la de volta. E quando fizesse isso, toda a máscara deles cairia. Cada mentira, cada fraude, cada humilhação. Eles pensaram que tinham me vencido, mas agora era a minha vez. Eu sempre acreditei que a verdade tem um jeito estranho de encontrar seu caminho. Às vezes, ela chega devagar pelas frestas. Outras vezes, surge como um trovão, iluminando o que estava escondido havia anos. Mas, naquele dia, a verdade veio caminhando pela calçada, de chinelos, segurando uma sacola de pão e com a testa franzida de preocupação. Era Dona Eulália. Ela me viu sentada na varanda da casa da minha irmã, respirando fundo, organizando mentalmente os próximos passos para recuperar minha casa. A expressão dela mudou imediatamente, de surpresa para urgência. Marta, eu preciso falar com você, disse, com a voz baixa e o olhar inquieto. Convidei-a para entrar. Ela sentou-se à mesa da cozinha, colocou a sacola à frente e entrelaçou as mãos, como quem segura algo muito pesado. Desde que você voltou do hospital, eu sinto que tenho uma obrigação com você, começou ela. Eu vi coisas que não consegui tirar da cabeça. Meu coração acelerou. Dona Eulália, por favor, me diga tudo. Ela respirou fundo, como se estivesse tirando coragem do ar. Eu já te contei sobre o dia em que sua nora e os sogros entraram na sua casa, não foi? Contou. Entraram, levaram caixas, mexeram na pasta azul. Ela balançou a cabeça. Não foi só isso, Marta. Eles voltaram no dia seguinte. E não estavam sozinhos. Um frio subiu pela minha coluna. Quem estava com eles? Um homem. Alto, magro, terno claro. Não era vizinho. Não era parente. Ele tinha um maletim preto. E parecia apressado. Eu não disse nada. Esperei. Ela continuou. Eles subiram para o seu quarto e ficaram lá uns 40 minutos. Eu ouvi a sogra dizendo: com isso a gente garante o empréstimo. Ela nunca vai saber. Meu coração batia tão forte que quase doeu. O homem saiu com uma pasta nas mãos e disse: assinaturas prontas, só falta registrar. As mãos dela tremiam. Marta, ele era um falsificador. Só pode ter sido. Eu fechei os olhos, sentindo uma vertigem tomar minha mente. Um falsificador dentro da minha casa, manuseando documentos do meu marido, copiando minha assinatura. Tudo enquanto eu estava desacordada num hospital. E tem mais, disse Dona Eulália, quase sussurrando. No terceiro dia, sua nora voltou sozinha. Ela entrou apressada, e eu fiquei olhando da minha janela. Ela saiu carregando 2 caixas cheias. Uma delas tinha o nome do seu marido escrito na tampa. Aquela caixa de madeira que ficava no guarda-roupa de vocês. O ar sumiu dos meus pulmões. A caixa que continha os documentos pessoais do meu marido, inclusive parte do seu inventário antigo. A caixa onde ele guardava recibos, cópias de contratos, anotações importantes, segredos que só nós 2 sabíamos. Ela levou a caixa? Perguntei incrédula. Levou. E depois acrescentou.
e jogou a tampa no lixo. Eu mesma vi, meu estômago se revirou. A tampa, com o nome do meu marido, jogada fora como lixo. Mas isso não é tudo, disse ela, respirando fundo. A sogra comentou no portão, achando que ninguém estava ouvindo. Se isso der errado, a gente perde tudo. Mas se der certo, finalmente teremos uma casa no nome da família. Era isso. Tudo fazia sentido agora. Tudo. Eles não queriam apenas a minha casa. Eles queriam usar meu imóvel para salvar a vida financeira deles, que estava prestes a ruir. E meu filho, meu próprio filho? Eulália se inclinou um pouco mais para a frente. E seu filho? Marta. No quarto dia, ele apareceu com uma mochila e entrou rápido. Ficou pouco tempo. Antes de sair, ele disse ao sogro: se ela descobrir, eu não vou assumir sozinho. Meu peito apertou. Ele disse isso mesmo? Perguntei, com a voz fraca. Disse. Ela segurou minha mão. Eu queria ter te contado antes, mas fiquei com medo. Eles são gente ruim, Marta. Gente capaz de tudo. Eu fiquei com muito medo de me meter. Eu apertei a mão dela. Você está me ajudando agora. E isso já vale mais do que imagina. Ela enxugou uma lágrima. Tem mais uma coisa? Eu congelei. A sogra comentou com a filha, sua nora. Se ela não tivesse passado mal, íamos ter que dar um jeito de afastá-la de qualquer maneira. Um arrepio profundo percorreu meu corpo. Afastar-me de qualquer maneira. A frase ecoou dentro de mim. O que isso significa? Perguntei quase sem voz. Eu não sei, respondeu Eulália, assustada. Mas, ela hesitou. Você lembra como ficou doente antes da internação? Lembrei. Lembrei muito bem. Um mal-estar repentino, uma dor que não fazia sentido, um desmaio no quintal. Meu coração começou a bater rápido demais. Dona Eulália está tentando me dizer que... Ela levantou as mãos negando. Não, eu não sei de nada. Só estou repetindo o que ouvi. Mas, quando alguém diz dar um jeito, ela me encarou com medo. A gente pensa o pior, não é? Sim, a gente pensa. E naquela hora, pela primeira vez, a possibilidade me atravessou como uma lâmina fria. Minha internação. Aquele mal-estar repentino. Vieram do acaso? Ou vieram deles? Eu me levantei devagar, segurando a borda da mesa. Tudo ao meu redor pareceu se mover. Marta, disse Eulália, preocupada. Quer que eu chame alguém? Não, estou bem. Respirei fundo. Só preciso pensar. Ela se levantou também. Eu contei porque não quero que pense que está sozinha. Você tem gente do seu lado. E... colocou a mão no meu ombro. Você não merece nada disso. Eu sorri. Um sorriso fraco, mas grato. Obrigada. Muito obrigada. Ela saiu com passos lentos, olhando para trás algumas vezes, como se ainda tivesse medo de estar sendo observada. Quando a porta se fechou, eu me sentei novamente à mesa e fechei os olhos. Agora o quebra-cabeça estava completo. A motivação deles, dinheiro. A forma, fraude. O instrumento, meu filho. As testemunhas, vizinhos, as provas, documentos falsos. E talvez algo ainda mais perigoso. Eles queriam me afastar, a qualquer custo. Eu senti uma força crescer dentro de mim. Uma força antiga, que eu achava que tinha morrido junto com meu marido. Vocês tiraram minha casa, murmurei. Tentaram tirar minha dignidade. Talvez até minha vida. Levantei o rosto. Mas agora, sou eu quem vai tirar tudo de vocês. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu sorri com confiança. Porque agora eu sabia. Eles estavam prestes a aprender que a pior inimiga possível é uma mulher que finalmente abriu os olhos. Naquela noite, quando finalmente consegui deitar, percebi que já não tremia. Os primeiros dias tinham sido de desespero, incredulidade e dor profunda. Mas agora, enquanto olhava para o teto simples do quarto da minha irmã, eu sentia algo completamente diferente: clareza. Eu não era mais a mulher que foi empurrada para fora da própria casa. Eu era a mulher que sabia exatamente o que precisava fazer para recuperá-la. E mais do que isso, agora eu tinha algo que eles nunca imaginaram: provas. Levantei-me da cama antes do sol nascer. O silêncio da madrugada parecia me chamar. Fiz café devagar, ouvindo apenas o barulho da água fervendo. Cada passo que eu dava era pesado, mas firme.
Meus movimentos, antes tão trêmulos, agora tinham propósito. Espalhei os documentos sobre a mesa. O testamento original, a declaração do cartório sobre a assinatura falsificada, as anotações de Dona Eulália, as datas das internações, minhas assinaturas antigas e a confirmação da dívida dos sogros, que encontrei após pesquisar mais fundo nas redes sociais deles. Uma teia de mentiras descansava diante de mim. E eu, pela primeira vez, me sentia preparada para cortar cada fio. Peguei um caderno novo e comecei a organizar tudo como se estivesse montando um dossiê. Dia 1, tentativa de expulsão. Dia 2, documentos desaparecidos. Dia 3, falsificador dentro da minha casa. Dia 4, tentativa de empréstimo usando meu imóvel como garantia. Dia 5, prova de que meu filho sabia de tudo. Escrever não doía. Escrever me libertava. Escrever transformava aquilo que me destruía em armas. Quando terminei, fechei o caderno com força. Parecia que meu coração também tinha sido fechado com ele. Não por mágoa, mas por decisão. A partir dali, eu deixaria de ser espectadora da minha própria vida. No início da manhã, decidi ir ao banco onde sabia que os sogros tentaram conseguir o empréstimo. Entrei devagar, sentindo o cheiro de ar-condicionado misturado ao de papel. Quando me aproximei do balcão, uma funcionária se levantou com gentileza. Bom dia, posso ajudar? Pode sim, respondi com voz calma. Queria informações sobre um imóvel que tentaram usar como garantia recentemente. É a minha casa, ou o que deveria ser. Ela franziu o senho. A senhora tem documentos? Abri minha pasta e coloquei diante dela apenas o necessário. O testamento original e o documento do cartório confirmando a fraude. Os olhos da funcionária se arregalaram. Meu Deus, isso é muito sério, Dona Marta. Eu sei, respondi. Quero saber se tentaram usar esse imóvel como garantia. Ela hesitou, mas ligou para o gerente. Ele me chamou para uma sala reservada, fechou a porta, sentou-se com cuidado e disse: Sim, tentaram, mas o pedido foi recusado. Por quê? Porque percebemos inconsistências. A transferência foi recente demais, feita em circunstâncias estranhas. E como parte do processo, verificamos o histórico do imóvel. Quando vimos que estava no nome do seu marido falecido e logo depois repassada para a senhora e então repassada novamente em tão pouco tempo, ficou claro que havia algo errado. Senti um alívio nascente, quente, firme. Não conseguiram, então? Não, mas eles voltaram depois, com outros documentos. Pareciam desesperados, desesperados. A palavra ecoou dentro de mim como um sino. Eles estavam lutando contra a própria falência. E eu sabia, pessoas assim agem sem escrúpulos. Posso registrar que a senhora passou aqui hoje para confirmar tudo? Perguntou o gerente. Isso pode ser útil no futuro. Assenti. Ele anotou, assinou e carimbou um relatório simples. Mais uma prova para o meu dossiê. Quando saí do banco, o sol da manhã parecia mais brilhante do que nos dias anteriores. Senti o calor no rosto e percebi que por dentro eu estava mudando. Uma transformação silenciosa, mas poderosa. Eu não estava mais reagindo. Eu estava avançando. À tarde, preparei meu próximo passo. Um advogado. Mas não qualquer advogado. Procurei alguém experiente, especializado em fraudes, heranças e falsificação. Depois de algumas ligações, encontrei um escritório pequeno, mas renomado, que aceitava casos complexos. O advogado que me recebeu, Dr. Henrique, tinha olhos atentos demais para alguém tão jovem. Ele não interrompia. Ele anotava. Muito. E, diferente de outros advogados que eu tinha visto ao longo da vida, ele parecia verdadeiramente indignado. Quando terminei de relatar tudo, ele respirou fundo. Dona Marta, há duas coisas aqui, disse ele com seriedade. Uma é a questão emocional. Sei que isso deve ter sido devastador para a senhora. Eu fiquei em silêncio. Mas a outra é a questão legal. E, legalmente falando, a senhora está com todas as cartas na mão. O que seu filho e os sogros fizeram é extremamente grave. Estamos falando de falsificação de documento público, apropriação de patrimônio, fraude cartorial e tentativa de estelionato bancário. Meu coração bateu mais rápido. E eu posso recuperar minha casa?
O advogado sorriu. Aquele sorriso de quem já viu casos assim antes e sabe exatamente o caminho. Pode. E não só isso. A senhora pode conseguir uma decisão que anule tudo o que foi feito. E, dependendo do andamento, eles podem responder criminalmente. Eu senti um arrepio de esperança subir pela coluna. Doutor, eu quero seguir até o fim. Vamos, respondeu ele firme. Mas preciso de uma última coisa. Provas de que a senhora tentou entrar na casa e foi proibida. Eu sorri. Um sorriso novo. Um sorriso de quem finalmente entendeu o jogo. Isso eu posso conseguir amanhã. E consegui. Voltei à minha rua no dia seguinte com o celular no bolso, filmando discretamente. Quando toquei o portão, foi a sogra da minha nora quem apareceu, sempre com o mesmo olhar de desprezo. Já falei que a senhora não pode entrar, disse, com a porta entreaberta. Mas esta é minha casa. Não é mais. Saia daqui antes que eu chame a polícia. Ah, ela realmente disse isso. Ela realmente se colocou nesse buraco com as próprias mãos. E eu gravei. Cada palavra. Quando me virei para ir embora, ela bateu o portão com força, irritada. E eu sorri. Pela primeira vez, sorri de verdade perto daquela casa. Não era o sorriso da mulher que perdeu tudo. Era o sorriso da mulher que estava prestes a recuperar tudo e derrubar quem tentou destruí-la. Sim, minha vingança começava ali, silenciosa, implacável e, acima de tudo, justa. Passei a noite inteira sem conseguir dormir. Não por ansiedade, mas por uma calma estranha que dominava todo o meu corpo. Era como se, depois de tanto tempo sufocada, eu finalmente respirasse um ar limpo, nítido, cheio de propósito. Não havia mais dúvida, nem medo, nem confusão. Havia um plano, e ele estava funcionando. Na manhã seguinte, fui ao escritório do advogado com todas as provas organizadas em uma pasta transparente. Ele analisava cada documento como se estivesse desmontando um mecanismo delicado, peça por peça, até que finalmente levantou os olhos e disse: Dona Marta, este caso não é apenas viável, é forte, muito forte. Fechou o dossiê. Está pronta para dar o próximo passo? Eu estava, mais do que nunca. Ele explicou tudo em detalhes. Entraríamos com ação de anulação da transferência, pedido de reintegração de posse, denúncia formal por falsificação e solicitação de investigação criminal sobre todos os envolvidos. Mas o que me pegou de surpresa foi o que ele disse por último. Teremos que entregar tudo isso pessoalmente para seu filho, para que ele seja oficialmente notificado. Me olhou com seriedade. A senhora consegue fazer isso? Consegui. E faria. Voltamos juntos à minha rua. Quando o carro parou diante da casa, senti algo diferente. Pela primeira vez desde que fui expulsa, eu não tremi. Não desviei os olhos. Não senti aquele nó na garganta. A casa ainda era fisicamente a mesma, mas emocionalmente. Não era mais o túmulo da minha dor. Era o palco da queda deles. Meu filho estava no quintal, mexendo no celular, como se nada estivesse acontecendo. A sogra e o sogro estavam sentados numa mesa de plástico, discutindo números, papéis, calculadora na mão. Eles nem me viram chegando. O advogado passou pelo portão com autoridade. Bom dia, disse ele com firmeza. Procuro o senhor Júlio. Meu filho levantou os olhos preguiçosamente. Sou eu. Quem é o senhor? Sou o advogado de defesa da dona Marta, respondeu o doutor Henrique, e venho entregar sua notificação formal. A expressão do meu filho mudou imediatamente. Foi como assistir um castelo de areia sendo atingido por uma onda. Notificação. De quê? Ele engasgou. O advogado abriu a pasta e retirou os documentos, entregando-os em mãos. Processo judicial com pedido de anulação de transferência por fraude documental, falsificação de assinatura, apropriação indevida, tentativa de estelionato e outros agravantes. A boca do meu filho se abriu, mas nenhuma palavra saiu. A sogra da nora se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. O que é isso, Júlio? O que esse homem está dizendo? O advogado continuou impassível. Além disso, informo que o banco já confirmou a tentativa ilegal de uso do imóvel como garantia. O cartório denunciou irregularidades e já há suspeita formal de falsificação por parte de terceiros envolvidos. A sogra ficou branca, o sogro ficou vermelho. Meu filho ficou cinza. Eu nunca tinha visto aquela cor antes.
Era a cor de alguém que percebeu finalmente que a máscara caiu. "Isso é um absurdo!" gritou a sogra. "Ela não pode processar a gente. A casa é nossa." Ela me apontou como se eu fosse um inseto. "Você não tem direito nenhum." "Nenhum." Eu caminhei lentamente até o portão. Não entrei. Não ultrapassei a linha. Porque eu não precisava. "Na verdade," disse o advogado, "ela tem todos os direitos." Ele levantou o testamento. "Este documento prova que o imóvel jamais poderia ter sido transferido." Levantou a declaração do cartório. "Este prova que a assinatura é falsa." Ergueu o relatório bancário. "E este mostra que vocês tentaram usar a casa para cobrir dívidas." A sogra colocou a mão na cabeça, desorientada. "Meu Deus! Júlio, o que você fez?" E então, algo aconteceu. Meu filho, aquele homem que sempre caminhou de cabeça erguida, cheio de orgulho, simplesmente colapsou diante de nós. Eu não tive escolha!" Ele gritou, apontando para a esposa que, naquele momento, aparecia na porta com os olhos arregalados. "Foi ela!" ela insistiu. "Ela e os pais dela." Virou-se para mim desesperado. "Mãe, eu fiz isso para ajudar. A gente estava sem dinheiro. Eu pensei que a senhora entenderia." Eu senti algo apertar meu peito. Não era piedade, era luto. O luto por uma mãe que perdeu seu filho vivo. "Entender?" repeti com a voz baixa. "Você falsificou minha assinatura enquanto eu estava lutando para viver. Você roubou a casa que seu pai construiu. Você me expulsou. Você me humilhou diante dos outros. Você usou meu amor como arma." Dei um passo à frente. "Não, Júlio. Eu entendi sim." O olhei nos olhos. "Entendi quem você se tornou." Ele caiu de joelhos. A nora desceu a escada tão rápido que quase tropeçou. "Júlio, o que você está dizendo? Você vai jogar isso tudo no meu colo?" "Você que pediu!" ele gritou. "Você disse que a gente precisava tirar ela de casa. Você disse que sem isso seus pais iam perder tudo." A sogra arregalou os olhos. "Júlio, cala a boca." Mas era tarde. O advogado anotava tudo. Cada palavra era ouro. Foi então que meu filho fez algo que partiu o último fio dentro de mim. Ele se virou para mim, chorando, e disse: "Mãe, me ajuda. Por favor." Eu perdi o controle. Eu fechei os olhos por um momento. Respirei. E quando abri, eu não era mais a mulher que ele podia manipular. "Júlio," comecei. "Você já fez sua escolha. Agora, lide com ela." A sogra começou a gritar. O sogro começou a xingar. A nora tremia como uma folha ao vento. Mas acima de todo aquele caos havia um som invisível. O som da queda. A queda deles. A queda do golpe. A queda da mentira. A queda do filho que eu criei com tanto amor e que escolheu o caminho mais sombrio. O advogado colocou a mão no meu ombro. "Vamos. Já fizemos o suficiente por hoje." Antes de sair, olhei uma última vez para minha casa. A casa que eles tentaram arrancar de mim. A casa onde meu marido viveu, onde meu filho cresceu, onde minha história nasceu. E disse, baixinho, só para mim: "Estou voltando." Eles ouviram. Eles entenderam. Eles tremeram. E isso era só o começo. Na noite depois da notificação, dormi pela primeira vez em semanas sem acordar ofegante. O silêncio não me esmagou. Pelo contrário, me envolveu como um cobertor quente. Era a calma antes da vitória. A calma de quem sabe que não tem mais nada a perder. E por isso mesmo se torna invencível. Quando amanheceu, abri as cortinas devagar. O céu estava nublado, pesado, como se até ele estivesse esperando o que viria pela frente. Preparei meu café com mãos firmes. Eu sabia que aquele dia não seria comum. Seria o dia em que eu finalmente retomaria o que era meu. O dia em que a mentira cairia por completo. O dia em que, depois de anos sendo subestimada, eu mostraria que uma mulher de 65 anos não é vulnerável. É perigosa quando ferida. Recebi a ligação do advogado às 9 da manhã. "Dona Marta", disse ele com a voz firme. A liminar saiu. Meu coração bateu forte. "Reintegração de posse?" "Sim. A senhora tem autorização para reaver sua casa imediatamente. E mais uma coisa." Ele respirou fundo. O juiz considerou a fraude tão evidente que expediu mandado para que todos os ocupantes deixem o imóvel hoje mesmo.
A polícia acompanhará a senhora para garantir sua segurança. Eu apoiei a mão na mesa para não cair. Ele continuou. Vamos agora? Eu respondi sem hesitar. Vamos. Enquanto o carro do advogado percorria o caminho até minha rua, senti uma mistura de emoções que não cabiam no peito. Dor, nostalgia, fúria, alívio, mas acima de todas, havia uma sensação inédita. Dignidade recuperada. A rua parecia menor do que antes, talvez porque eu cresci por dentro. Talvez porque a humilhação que carregava nos ombros tivesse perdido peso. Quando o carro parou diante da minha casa, 3 viaturas já estavam estacionadas. 2 policiais conversavam com o oficial de justiça. A sogra da nora estava no portão, descabelada, com uma expressão de pânico tão profunda que parecia ter envelhecido 10 anos desde o dia anterior. O sogro gritava, como sempre, mas agora sua voz não tinha força nenhuma. Era desespero puro. Meu filho estava sentado na varanda, com o rosto enterrado nas mãos. A nora, pálida, chorava baixinho. O oficial de justiça ergueu a prancheta. Bom dia a todos. Viemos cumprir ordem judicial. O imóvel deve ser desocupado imediatamente. A senhora Marta será reintegrada à posse. A sogra arregalou os olhos. O quê? Mas não pode. Essa casa é nossa. A gente cuidou dela. O oficial manteve a calma profissional que só homens acostumados ao caos conseguem. A transferência foi considerada ilegal. Há provas de falsificação e fraude. Todos os ocupantes devem sair, sem exceção. O sogro avançou um passo furioso. Isso é armação. Essa velha está mentindo. Ela quer destruir nossa família. Eu me aproximei, devagar, sem pressa, até ficar a poucos metros dele. Eu não destruí nada, respondi com a voz baixa, mas firme. Vocês destruíram sozinhos. Ele tentou manter o olhar, mas não conseguiu. Baixou os olhos, respirando rápido. Os policiais deram instruções para que todos recolhessem seus pertences. A sogra correu para dentro da casa como se tentasse salvar o que podia. O sogro discutia com os policiais, enquanto a nora deslizava as mãos pelo rosto, tremendo. Meu filho continuava sentado, imóvel. Parei diante dele. Aproximei-me o suficiente para vê-lo claramente. A barba por fazer, os olhos inchados, a pele sem cor. Ele parecia uma versão quebrada do homem que um dia eu amei tanto. Júlio, chamei. Ele levantou o rosto devagar. Seus olhos vermelhos encontraram os meus. Mãe. Sua voz falhou, como a de uma criança. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Senti uma fisgada no peito. Era difícil olhar para ele sem lembrar do menino que corria pelo quintal, segurando carrinhos de brinquedo. Difícil não lembrar das noites em que ele dormia no meu colo, com febre. Difícil não lembrar do abraço apertado quando ele perdeu o pai. Mas eu também lembrava de outra coisa. Ele segurando o portão, me expulsando. Ele dizendo não entre. Ele permitindo que falsificassem minha assinatura. Ele deixando que me humilhassem. E a memória do sofrimento pesava mais do que qualquer lembrança antiga de amor. Você poderia ter parado, respondi, com a voz serena, mas irrefutável. Você poderia ter me protegido. Poderia ter dito não. Poderia ter sido meu filho. As lágrimas dele caíram. Eu errei. Sim, interrompi. E sabe qual é a pior parte? Ele esperou. Você não errou só como homem. Você errou como filho. Ele fechou os olhos com força. Mãe, me perdoa. Aquele pedido ficou no ar como uma porta entreaberta. Mas eu não entrei. Respirei fundo. O perdão não cabe agora, Júlio. O que cabe... Toquei levemente seu ombro. É a responsabilidade. Ele desabou, cobrindo o rosto. Os policiais o orientaram a se levantar. Ele obedeceu, como alguém que perdeu todas as forças. Enquanto eles recolhiam os pertences, eu caminhei devagar até o portão. Parei ali, diante da entrada da minha casa. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de retorno. A porta estava aberta. Entrei. O cheiro da casa havia mudado. Cheiro de perfume barato misturado ao de gordura, algo estranho pairando no ar. Mas as paredes ainda eram minhas. O piso ainda guardava passos antigos. A cozinha ainda tinha o formato das minhas manhãs. Caminhei lentamente até a sala, observando tudo o que haviam feito.
móveis mudados de lugar, quadros trocados, minhas fotos removidas, meus objetos sumidos. Mas ali, no meio da bagunça, havia algo que eles não conseguiram tirar: a memória. Minha história. Toquei a parede da sala, onde meu marido e eu encostávamos para descansar depois do jantar, rindo de bobagens do dia. Um nó apertou minha garganta. O advogado se aproximou. A senhora está bem? Assenti. Estou voltando para casa. E então uma lágrima caiu. Só uma. Mas nela havia tudo. Quando a família da nora finalmente saiu, com bolsas e caixas desorganizadas, a sogra passou por mim com ódio no olhar. O sogro me lançou um xingamento baixo, inútil. A nora não disse nada, apenas me olhou com uma mistura estranha de inveja, raiva e medo. Meu filho foi o último a sair. Ele parou diante de mim. Se um dia precisar de mim, começou ele. Mas eu levantei a mão, cortando a frase no ar. Hoje, Júlio, eu não preciso. E ele abaixou a cabeça e saiu. A porta se fechou. O silêncio tomou tudo. Eu estava em casa. Passei as horas seguintes caminhando pelos cômodos, abrindo portas, reorganizando, recolocando minhas coisas onde pertenciam. Encontrei objetos meus escondidos no quartinho dos fundos. Encontrei documentos do meu marido amassados dentro de uma caixa. Encontrei minha foto de casamento jogada atrás do guarda-roupa. Cada descoberta era uma ferida, mas também era uma força. No meio da tarde, sentei-me na varanda com o testamento nas mãos. O vento soprava devagar, tocando meu rosto como se fosse uma mão antiga e conhecida. Você me protegeu, meu amor, murmurei para o vento. E eu fiz o resto. Fechei os olhos. Eu tinha ganhado. Contra todos. Contra tudo. Contra a traição mais profunda que uma mãe pode enfrentar. Mas a vitória não tinha o gosto que eu imaginei. Não era doce. Era honesta. Era real. Era necessária. E, acima de tudo, era minha. Quando o sol começou a se pôr, fui até o portão e o fechei com a chave original. Aquela que nunca saiu do bolso da minha roupa no hospital. Girei a chave. O som metálico ecoou pela rua. Era o som de uma mulher renascendo. Voltei para dentro da casa, acendi as luzes, coloquei água para ferver, abri as janelas. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, consegui respirar profundamente, sem sentir dor. A casa me recebeu. E eu recebi a casa. Agora, finalmente, a história estava completa. Mas acima dela havia algo maior. Eu. A mulher que eles subestimaram, a mulher que eles tentaram destruir, a mulher que voltou. E esta casa, a minha casa, nunca mais seria tomada de mim. Não enquanto eu estiver viva. Não enquanto minha história estiver escrita nas paredes. Não enquanto meu coração ainda souber quem sou. E eu sou, acima de tudo, uma mulher que venceu. Hoje, enquanto caminho pelos corredores que um dia me viram frágil, sinto algo diferente sob os pés. Não é apenas o chão onde vivi uma vida inteira. É a sensação de pertencimento recuperado. As paredes parecem mais claras, o ar parece mais leve, como se a casa inteira estivesse aliviada por ter voltado às minhas mãos. Por tantos meses, eu temi que nunca mais sentiria isso. A calma de estar exatamente onde devo estar. Lavar as janelas, rearrumar os móveis, pendurar novamente as fotos que foram escondidas. Cada gesto devolve um pedaço de mim que eles tentaram arrancar. Descubro, aos poucos, que a maior vitória não foi a decisão judicial. Foi perceber que, mesmo em pedaços, eu ainda sabia me recompor. A justiça devolveu a casa, mas fui eu quem devolveu a alma dela. Meu filho segue distante, e talvez assim seja melhor por agora. Ainda dói, e acho que vai doer por muito tempo, mas a dor não manda mais em mim. Hoje, quem manda sou eu. A mulher que eles tentaram humilhar e que voltou mais forte do que imaginaram. Se você ouviu minha história até o fim, quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente de qual cidade você está assistindo. Me conte também o que achou da história e o que faria no meu lugar. Eu amo ler cada comentário. Obrigada por ficar comigo até aqui.